Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Bagagem de Alma. Eu sou o Mário Sérgio e, juntamente com o Roberto C.P. Júnior, falaremos hoje a respeito de OVNIs. Olá, Roberto, tudo bem? Tudo bem, Mário. E você, como é que vai? Tudo bem também. Chovendo bastante aqui em São Paulo e aí em Petrópolis, como é que tá? Aqui caiu o mundo aqui, rapaz. Caiu o mundo aqui. Choveu muito mesmo. Aqui também choveu bastante. Roberto, para começar o Sim. nosso assunto aí, estamos sendo visitados por seres extraterrestres? Não, Mário, para decepção de muitos, não estamos sendo visitados por extraterrestres, né? Mas nós estamos circundados por extraterrenos, tá? Aqui no Espiritualidade Cotidiana, nós fizemos uma mesa redonda virtual sobre a entealidade. E os enteais, eles atuam na matéria num plano mais sutil, mais fino. Então, por isso que a Uhum. gente não vê, embora algumas pessoas, ainda nos dias de hoje, consigam vê-los, né? E eles são extraterrenos porque eles não atuam aqui, não são visíveis exatamente na matéria grosseira que a gente está, tá? E, na verdade, esse mundo que nós estamos é deles. Nós somos apenas hóspedes aqui. Na verdade, nós é que estamos visitando eles aqui. Essa aqui é a É verdade. verdade, né? Os enteais também as pessoas costumam chamar de seres da natureza e coisas assim, Sim, né? elementais, né? Tem vários nomes aí. Abdurkheim cunhou esse termo enteal e traz esse termo na mensagem do Graal, né? Sim, sim. Né? Uhum. O que a gente pode afirmar com segurança é que são fenômenos naturais. São fenômenos naturais. São fenômenos que ocorrem no nosso planeta, né? A gente deve lembrar que os enteais estão atuando num plano mais fino da matéria, né? E a atuação deles, eventualmente, pode reverberar na matéria grosseira e a gente vê alguma coisa, tá? Mas não estamos sendo visitados por seres extraterrestres, porque isso é uma impossibilidade física, mas isso não significa que não existam seres habitando em outros planetas, tá? Uhum, Com sem um dúvida. pouco de noção de estatística e da grandeza do nosso universo, Mário, é praticamente impossível você não chegar à conclusão de que tem que haver vida em outros planetas. Sobre isso, eu queria citar um trecho do livro do Juízo Final, da escritora Rosélia Fonsás, que ela diz o seguinte: somente um ser humano preso ao espaço, ao tempo e à matéria pode supor que a Terra e as criaturas humanas que nela vivem constituam o centro do universo. Existem bilhões de sistemas solares somente no nosso universo material visível. E dentro desses sistemas solares existem milhões de planetas habitados por seres humanos. Milhões de planetas são habitados, mas por seres humanos como nós. A raça humana, modelada segundo a imagem de Deus, apresenta-se de modo idêntico por toda parte. As figuras que algumas pessoas dizem ter visto descer de discos voadores são apenas formas oriundas de uma fantasia mórbida ou mentiras para se colocarem em evidência. Então, aqui, Mário, eu gostaria primeiro de dizer que essa ideia de que extraterrestre é aquele anãozinho verde com olho amendoado, isso é coisa de Hollywood, não tem. São seres humanos que vivem em outros planetas. É natural isso. Não tem essa possibilidade de seres assim completamente esquisitos aí morando em outros planetas, né, habitando outros planetas. De fato, os seres que habitam outros planetas, eles têm a mesma forma humana como a gente, É a né? forma humana, é a Isso, forma espiritual. Como a isso. matéria é um campo de cultivo do espírito, é a forma espiritual humana, né? Quando nós falamos aqui de OVNIs, são objetos voadores não identificados, tá? E Uhum, existem, sim, e a sim. gente vai falar mais para frente. Não estamos falando de disco voador aqui, tá? De Mas disco eu acho que voador, é importante a gente salientar essa questão de quando se fala sempre em OVNI, se imagina logo discos voadores e é, pessoas, né, extraterrestres aí de alguma forma nos pois é, visitando. Ah, mas e a gente tem que lembrar que nós, seres humanos aqui da Terra, né, e mesmo esses outros seres humanos que estão nesses outros
planetas aí, galáxias afora, né? Eles estão aqui com um objetivo, eles estão com o objetivo de se desenvolver espiritualmente e voltar para a pátria espiritual. Sim. Ou seja, eles não estão aqui a esmo fazendo, vamos ficar visitando um planeta aqui, outro planeta ali. Então, e nós, na Terra, somos o primeiro, né, conjunto de seres humanos que é o primeiro planeta habitado aqui nessa parte do universo. Sim, nessa parte então, do de todo jeito, se existem outros planetas aqui na nossa proximidade, vamos dizer assim, eles provavelmente estariam num estágio anterior de desenvolvimento, né? Agora, pode ser que eles tenham seguido o caminho correto, não se desviado das leis da criação, então eles devem estar num outro patamar. E mesmo que estivessem, Roberto, eu imagino, com condições tecnológicas muito superiores à nossa, eu acho que não faz sentido ficar vagando pelo universo, né? Não Seria o caso. Não tem sentido. A matéria é um campo de aprendizagem do espírito. Não é para ficar aqui 3 bilhões de anos. Isso seria um atraso, seria uma involução. Nós vamos falar de possíveis contatos com seres de outros planetas mais para frente, mas essa ideia de viagem através de naves para fazer contato, isso é uma ilusão. Então, essa imagem de disco voador, de metal, desconhecido da Terra, né? Com luzinha, com escadinha, com poltrona, com cinto de segurança. Olha, por favor, vamos deixar isso para lá. Vamos falar de OVNIs, que são objetos voadores não identificados. Então, ainda complementando então esse assunto, na mensagem do Grau, Abdrushim traz para a gente um trechinho na dissertação Evitai os Fariseus, que fala sobre essa questão aí. Então, abre aspas. Todavia, quantos disparates vêm com isso muitas vezes à luz do dia? Examinemos algumas das histórias fantásticas que foram escritas e impressas sobre marcianos. Cada linha demonstra incompreensão em face das leis de Deus na criação. E, no entanto, temos de incluir, pois, Marte na criação, como tudo ou mais. São descritas aí criaturas que realmente se originam de uma fantasia doentia, tendo raízes no pensamento de que os seres humanos lá devem ser de formação completamente diferente do que aqui na Terra, porque Marte é um outro planeta. Aí um pouquinho mais abaixo ele continua. Eu afirmei muitas vezes que não há razão para imaginar algo diferente na criação, porque se encontra mais longe da Terra ou porque não pode ser visto com olhos de matéria grosseira. A criação surgiu de leis homogêneas, também é homogênea em seu desenvolvimento e é mantida também do mesmo modo homogêneo. É errado deixar agir livremente a fantasia doentia a tal respeito, ou mesmo dar-lhe atenção. Aqui, Abdrushim está falando sobre Marte, ele não está dizendo especificamente que exista vida em Marte, ele só está dizendo que o pessoal falando de marciano, que se caso existisse vida em Marte, ela não seria lá com os caras esquisitos, como as pessoas falam. Né? Isso mesmo, exatamente. A senhora Rosélios complementa esse assunto no livro do Juízo, um parágrafo bem curtinho, que diz o seguinte: certamente vivem também em outros planetas dos bilhões de sistemas solares criaturas humanas. Existem inúmeros planetas com as mesmas condições favoráveis em sua superfície como aqui em nossa Terra. Portanto, os que possuem condições semelhantes à nossa são habitados. Aliás, por seres humanos como nós. A forma humana é a mesma na criação inteira. Aí tem até uma outra curiosidade que eu acho que vale a pena pincelar. Quem sabe as pessoas se empolgam e leem esse livro, porque esse livro é maravilhoso, ele traz muita coisa. É espetacular mesmo. Ela fala, inclusive, da Lua, né? Tem uma parte que é o homem indo à Lua, ainda complementando esse assunto de planetas vivos, e ela diz que a Lua hoje é um planeta, né? Um planetinha morto, mas que ele já teve vida, já teve florestas, samambaias e todo tipo de coisa lá. Só que lá nunca seres humanos habitaram. Só os seres da natureza que cultivavam aquela região lá. Então, é uma curiosidade, algo, né, talvez até impensável para as pessoas. Como assim a Lua tinha samambá, tinha florestas e tudo mais? Sim, tinha. Né? Então,
Ainda indo nesse assunto, eu tenho um videozinho que a gente vai passar agora, são 30 segundos, né, de um camarada que gravou, ele devia estar em alto mar, ali num barco, né, e de repente ele avistou luzes, assim, um conjunto de luzes, 14, 15 luzinhas assim, e ele filmou com o celular dele e a gente percebe bem o espanto dele em relação àquelas luzes, porque ele está no meio do mar, não tem nada à esquerda dele, nada à direita, né, então é bem interessante. A gente também vai deixar o link específico do vídeo e vamos passar o vídeo aqui no nosso, na nossa a nossa bagagem, ok? Look, nothing in the sky at all. Then all of a sudden, bam! What is that? Anybody tell me what that is? We're in the middle of the ocean on a ferry. Nothing around. Look, nothing around. No land, no nothing. E o que você pode falar a respeito dessas luzes aí, Roberto? Bom, esse é um vídeo que mostra OVNIs, não é, Mário? Objetos voadores não identificados. E normalmente são luminosos, às vezes eles se movem, trocam de cor e tudo. Tá? Mas não tem nada de extraterrestre nesse assunto. É diferente daquilo, Mário, que nós conversamos um pouco antes sobre esse assunto. Você falou que tem vídeos na internet que mostram os objetos de forma geométrica e tudo, né? É bem diferente, né? Sim, eu já vi alguns vídeos assim, eu tenho até um caso tá bem até documentado lá nos Estados Unidos, mas que não tem, aparentemente eles não têm luminosidade, eles são simplesmente objetos que ficam andando aí. Novamente são OVNIs, agora exatamente o que são, né, a gente não tem condições de dizer. Pode ser até de um governo, pode ser um experimento de algum governo, e pode ser um monte de coisa, né? Muito bem. Tem um outro vídeo, inclusive, que eu acho que vale a pena. A gente só vai deixar o link aqui na descrição, que é do Lito. O canal dele chama Aviões e Músicas. E o vídeo chama A Noite dos OVNIs no Brasil. Ele descreve ali um evento de OVNIs que aconteceu no dia 19 de maio de 1986. Então é muito interessante a maneira como ele descreve, né, e a maneira como ele termina também. A gente recomenda que quem tiver curiosidade em assistir esse videozinho, né? E novamente ali se trata de luzes, né? Sim, vale a pena ver esse vídeo porque foi um caso bastante famoso e a Força Aérea Brasileira ficou empolvorosa para tentar descobrir o que era, né? E ele descreve assim com muita propriedade tudo o que aconteceu. Vale a pena. Agora, eu gostaria de falar, Mário, de algumas situações que dão a entender que existe um disco voador. Como, por exemplo, as chamadas nuvens lenticulares. Certo. Uhum. Essa formação de nuvem, ela é muito específica, ela não é muito comum, mas são nuvens estáticas, de forma... a forma dela normalmente é circular, ou próxima de ser círculo, e quando você vê de longe, é um disco voador, você vê um disco voador ali, né? E a pessoa que já está inclinada a acreditar nisso, fala assim, bom, estamos sendo invadidos agora, não tem mais dúvida, não tem para onde correr. E tem algumas nuvens desse tipo, Mário, assim, grandes, que parecem uma nave-mãe, entendeu? E elas ficam parecendo que estão rodando, né? Pela forma como as nuvens se mostram, assim, dá a impressão que elas estão girando, né? Acho que mas na verdade elas são estáticas, elas não se mexem, né? Mas o que está rodando é a imaginação das pessoas aí, né? Sem dúvida. Né? Isso sim. Eu só queria mostrar isso, eu queria mostrar essa questão das nuvens lenticulares, porque isso é um fator assim muito comum de confusão das pessoas quando elas veem esse tipo de fenômeno nessa nuvem, achar que é uma evasão aí de seres extraterrestres. Um outro fenômeno meteorológico bem conhecido que também pode dar essa impressão de disco voador é o chamado fogo de San Telmo, que é uma descarga eletromagnética que ocorre nas tempestades, normalmente no mar. É muito comum nos mastros dos navios mais antigos, né? Mas às vezes ele tem um formato circular e é luminoso, né? Como esse que a gente está vendo aí. Então, visto de longe, outra invasão, né, Marco?
Outra invasão, é. É. Agora, o curioso, né, de tudo isso, mesmo se a gente fosse ser bem, bem bem duro em relação a esse assunto. Poxa, o pessoal chega, né, se fossem discos voadores, outras pessoas de outro planeta, eles vêm, fazem essas estripulias aí na atmosfera e vão embora. Só para Vem de deixar. tão longe, né? Vem de tão longe, faz umas estripulias na atmosfera e vão embora, não entram em contato com ninguém. Então, só isso aí já deveria dar o que pensar, não é? E não faz sentido nenhum você viajar aí vários anos-luz, né? Tem gente que diz que esses habitantes são tão evoluídos que eles não entram em contato porque não é possível. Seria como você tentar entrar em contato com uma pulga, entendeu? Então, pois é, tem ideias. O pessoal da física também, eles variam bastante, né? Tem umas ideias bem estranhas também em termos de teoria, né? Como é teoria, teoria é teoria, né? Você não vai nem conseguir. Tem gente que acha que são esses avistamentos são seres do futuro que vêm para cá. Tem o que você quiser ali, né? Uhum. É verdade. Pode escolher, tem todo um cardápio aí. Eu, no começo, falei que, para decepção daquelas pessoas que gostariam que a gente estivesse sendo visitado por extraterrestres, isso não existe, mas existe a possibilidade de contato com seres de outros planetas. Não estou dizendo que isso é possível aqui para essa humanidade. Eu, pessoalmente, acho que não. Isso é uma opinião minha. Para essa humanidade aqui, do jeito que ela está torta, do jeito que desceu, uma humanidade racional, intelectiva, que só acredita na matéria, eu acho que não é possível. Talvez, futuramente, se melhorar as coisas. Mas a possibilidade existe. Então, mais uma vez, nesse livro excepcional, que é o livro do Juízo Final, a escritora Rosélis Fonsas diz o seguinte, Marco. Muitas pessoas que se ocupam hoje com astronomia poderiam ter entrado facilmente em contato com os habitantes de outros planetas, com planetas vivos. Poderiam ser hoje tão avançados como os seus antepassados de tempos idos. Os cientistas de hoje seriam tão evoluídos como os sábios de povos antigos, egípcios, assírios, incas, caldeus, sumerianos, chineses e outros ainda hoje desconhecidos, povos que adquiriram conhecimentos astronômicos sem os instrumentos técnicos atualmente disponíveis, formando a base dessa ciência até os dias de hoje. Ao ser humano de carne e osso, nunca será possível chegar a outros astros que ainda não estejam em processo de desintegração. Somente em voo espiritual poderia uma pessoa que se ocupa com astronomia, falando simbolicamente, alcançar as estrelas. Mesmo a camada mais densa da atmosfera não constituiria impedimento nenhum. Poderia, então, conscientemente entrar em contato com os habitantes de outros corpos siderais e, simultaneamente, conseguir conhecimentos sem lacunas sobre os fenômenos do cosmos. Sim, isso é muito bonito, né? A Paloma, inclusive, nos brindou novamente com um desenho a respeito desse assunto dos OVNIs, né? Quando a gente pediu o desenho, ela falou, puxa, o que eu vou desenhar para isso daí, né? E ela foi muito feliz na inspiração, que é esse desenho que vocês estão vendo, que é uma pele, assim, né? Uma superfície que você vislumbra algo do outro lado, assim. Então, eu acho que isso ficou, para essa humanidade, como você falou, né? Tem muita coisa que não será possível acessar ou ter conhecimento, mas que o conhecimento está ali. E na mensagem do Graal, a Abdurkheim nos brinda com muitas desse conhecimento, que foi depois expandido também por Rosélis Fonsas, nos vários livros que ela escreveu, principalmente o livro do Juízo, que ela explora bem esse assunto também, da questão das voos, né, de visitar outros planetas. Ela já falava da questão da Lua mesmo, naquele tempo lá, que ela escreveu o livro um pouco antes do homem chegar à Lua. Exatamente, né? A primeira edição foi justamente em 1969, que foi o ano da descida do Apollo 11. Uhum. Eu particularmente sempre gostei de ficção, né? Eu sou um fã de Star Trek, gosto bastante da série, né? E essa questão do navegar, né? De pegar uma nave e sair por aí, eu acho que ela é uma coisa milenar no ser humano, pelo menos para mim, né? Eu sinto isso como algo bacana, algo interessante. Mas a gente tem que ter ciência de que aquilo ali é só ficção mesmo.
né? Algo que pode ser divertido, porque, de certa forma, não importa se você está na terra, no deserto, no mar, ou está numa nave no espaço, você, de todo jeito, tem os desafios que todo ser humano precisa passar, né, para se amadurecer, para vencer as situações que a vida impõe. Então, isso, a ficção às vezes só dá um sabor diferente nesse assunto, né? Algumas coisas que eram ficção no tempo ainda do Júlio Verne, né, que depois acabaram se mostrando verdadeiras, mas aquilo que ele pensava lá não era a fantasia mórbida, né, como descreve aqui o Rosélio Gonçalves e Abdruchin na mensagem. Esse era simplesmente uma ideia que um dia, eventualmente, poderia acontecer. No caso de discos voadores e tal, a gente tem certeza que isso não vai acontecer, a gente pode ficar tranquilo. Não vai. E é E curioso, mesmo, é e mesmo você... o anseio que o ser humano tem, veja, a gente vê o Elon Musk lá com a empresa dele, a SpaceX, né, falando sobre nave. Ele, no começo, falava bastante sobre ir a Marte, né, que é a ideia que eles querem ir. É algo que pode ser que vá, mas vai morrer no caminho ou vai morrer lá. Né? Não vai ter utilidade isso daí, porque não é para isso que o ser humano se encontra. Não é para isso aqui que a na gente está Terra. aqui, é um dinheiro mal gasto, né? É um dinheiro mal gasto, exatamente. Exatamente. Nós estamos aqui para se desenvolver espiritualmente e achar de volta o nosso caminho, né? E aí voltar para a pátria espiritual. Esse é o nosso trabalho. Então, isso tudo é perda de tempo. Que fique só no reino do entretenimento, essas coisas. Aí tudo Pois bem. é. Agora, Mário, mesmo no reino do entretenimento, a gente vê, por exemplo, essa série Star Trek, né? Quais os problemas que eles enfrentam lá? Problema de fronteira cósmica, de ataque dos Klingons e não sei o quê, né? Como se o universo todo tivesse baseado nas desgraças que a gente fez aqui na Terra. As picuinhas locais levadas Figurinhas para a galáxia, né? elevadas em nível sideral, não é uma coisa, né? E eu sempre penso assim, olha, se você pensar que todo o universo está povoado por seres enteais, né, que estão trabalhando e agindo, sejam os grandes enteais, sejam os pequenos, ou seja, não existe o vácuo vazio, isso aí não existe, tem sempre atividade ali dos enteais que cuidam dos corpos siderais, né? Ou seja, o universo não é uma coisa vazia e abandonada, onde você pode ir lá e fazer o que você quiser, pilhar da forma que você quiser. Não é assim. O universo é administrado pelos enteais e nós, seres humanos, temos que ter esse respeito por esse espaço, fazer o que é esperado de nós e não vagar por aí. Vagar por aí certamente não é o que se espera da gente. Não né? é, de jeito nenhum. Então, é isso aí, meu caro. Tá bom. Até a próxima. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera.